Fala aí galera, eu sou o T e está na hora de aceitar, amigos. Já passou do tempo de aceitar. Estamos em um formato G0. Se você é ateu, calma, a gente vai comentar sobre isso aí em outros vídeos. Hoje o vídeo é pra gente comentar um pouquinho sobre algumas das coisas que podemos ver de novidades, digamos assim. Que pra quem tava jogando, testando, já talvez nem seja tão novidade assim, mas que provavelmente pra uma galera pode ser, certo? Hoje eu quero comentar sobre algumas techzinhas que são possíveis de serem usadas nesse formato e estão sendo usadas nesse formato, foram usadas inclusive ontem. Pra quem não sabe, rolou um ICS 3x3, né, o ICS de Las Vegas, de times que tiveram mais de 800 jogadores, muitos times envolvidos, cut pra top 16, e caso você não esteja ligado, eu tô trazendo jogos comentados aqui, ó, no meu canal de jogos comentados. Pode acompanhar por lá que o top 16 das partidas estarão lá. E pra você que tá vendo isso aqui no dia do lançamento desse vídeo, que é no dia 26, na segunda-feira, hoje à noite teremos uma live a partir das 7 horas, comentando partidas dos rounds, né, das rodadas de decks que não estejam dentro do formato de fogo. Porque, à medida que o torneio vai afunilando, só vai ter esse tipo de deck. Então hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre essas decks. Ainda não temos a decklist de todos os jogadores, então o reporte tende a não ser tão completo assim. Tô esperando estabilizar um pouco e a galera liberar as decklists para talvez amanhã fazermos um vídeo recapitulando e fazendo um resumo desse torneio, certo? Por hora, o foco desse vídeo é comentar sobre as novidades e as decks derivadas de um formato como esse. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network. Se você tem saudade de ativar o pote figurino, então fique feliz, meus amigos, que agora, ao invés de comprar 2 cartas, compre quantas cartas você quiser acessando a TC Network. E lembre-se de 2 coisas. A primeira delas, tá aqui o meu cupom para você ganhar 5% de desconto na sua compra, certo? E você poder gastar um dinheiro aí com menos peso na consciência e de que tá tirando dinheiro da boca dos seus filhos para poder comprar as cartinhas. O que eu digo, vale muito a pena. Foda-se a pensão, você vai ser preso, mas pelo menos tem um deck full foil e usando o meu cupom você ganha 5% de desconto. Mas, como estamos ainda no mês de fevereiro, ainda é mês de carnaval, é mês de putaria e é mês de desconto. Toda loja tá com 15% de desconto ainda em todas as coisas, tá? Em todas as cartas. E se você usar o meu cupom, você soma os descontos, totalizando 20% no geral. Então, acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora sim, nós vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, onde fizeram aqui o reporte, né, dos decks. Como vocês podem ver, ó, na verdade nessa listagem, aqui tem o valor das cartas aqui do lado, são decklists que estão upadas aqui nesse site, né? Então são decklists divulgadas e que a galera já colocou aqui dentro. As que não tem, ó, não tem decklist ainda, pelo menos não tem aqui dentro desse site, né? Então, o time campeão foi o time que tem o Rani Jawar, por exemplo, né? Tem o Rani, que é o mais conhecido, tem o irmão dele, e o LeBlanc. Esse é o time campeão, eles usaram Fire Kings e um deles usou o Snake Eye. E o segundo colocado foi o time do PAC, onde todo mundo tava de Snake Eye. O time do Paulo, sim, o Paulo jogou o Paulo, o Nets e o Michel. O Paulo e o Nets jogaram de Snake Eye puro e o Mix acabou jogando de Voiceless Voice. Ficou no top 4 no final das contas, tá? E o outro deck do top 4 aqui foram todos Fire Kings. Mais pra baixo você vai ver mais Snake Eye. Ó, teve um deck que fez top usando todo mundo Voiceless. Pode acompanhar aí caso você queira os decks. A gente vê o reporte depois. Tem um ou outro deck mais diferentinho aqui, mas que não foge muito do range de Pearly, Thundereeze, Rescue, Voiceless e só. Pra você ter uma noção mais macro, eu tenho essa imagem que eu vou te mostrar aqui agora. Caralho, não é essa arte não, mano. Cadê essa porra aqui, ó? Então aqui você pode ver o corte, né, do top, que a gente viu ali na outra tela, mas aqui pelo menos tá com um nomezinho. Onde você tem aqui um Fire King top 16, tá? É top 16, mas lembra que são 16 times e cada time tem 3 jogadores. Então você multiplica o 16 vezes 3 e tem a quantidade de pessoas total. Então tem 20... Qual o número disso aqui? 22 decks de Fire Kings. E além disso temos 18 decks de Snake Eye. Tá? Então é doideira. Deixa eu até colocar aqui, ó, na calculadora. Eu pego 22, somo mais 18, tenho 40, eu multiplico 16 por 3, tem 48. Então você subtrai
8 decks desse top não são Fire King ou Snake Eye. O Voiceless Voices ali são 5, um Pearly, um Flanderize e um Rescue, exatamente os 8 que estão faltantes. Como que você pode olhar pra isso e não imaginar que isso é um formato de Tier 0? Tudo bem que o Fire King e o Snake Eye, teoricamente, são decks diferentes, mas eles usam a mesma engrenagem que é o Snake Eye. O Snake Eye é que é o Tier 0, tá? O Fire King tem uma maior representatividade, sempre, de uso e de performance, mas, assim, tendências podem estar acontecendo por aí. Então esse é o escopo. E num meta onde já sabíamos que era assim, já vinha sendo assim e foi consolidado por aqui nesse torneio, algumas coisas são bem observáveis, porque em um meta de Tier 0 você acaba tendo algumas preocupaçõezinhas diferentes do normal. Temos algumas decklists aqui para mostrar para vocês rapidinho, porque amanhã vai ser o dia da gente poder acompanhar mais de perto. Tá aqui um exemplo de um deck de Fire King, né, que é o deck do time campeão. Esse aqui é o deck do Rani, se eu não me engano, nada diferente por aqui. Eu não sei porque eu tô mostrando essa decklist, na verdade, eu não lembro de ter visto alguma coisa muito diferente aqui pra mostrar. Mas eu quero falar sobre as techs que derivam desse formato estar dessa forma. Muito bem, então aqui, junto comigo, aqui do meu lado, vocês vão acompanhar alguma dessas techs que nós vamos falar por aqui, certo? A primeira delas é essa cartinha aqui, que particularmente eu não gosto muito dela, o Crossout, mas é claro que são contextos e contextos. Não gosto em como ela vinha sendo usada desde sempre, que é como se fosse um college a mais, né? Uma carta que você acaba colocando pra negar alguma coisa. Geralmente essa coisa que você queria negar com Crossout era algo que tá te machucando enquanto o oponente ainda nem jogou. Hand Traps, ou então alguma carta que te machuque muito, como por exemplo um de Barrier da vida contra um Despia. Você tinha que usar isso aqui no formato em que o Despia tinha relevância. Tinha que usar esse Crossout porque se você fosse segundo e o cara tivesse o de Barrier, por exemplo, mano, era muito ruim pra você, mas muito ruim. Então, usar esse tipo de carta nesse cenário, correndo, só pra poder dar em hand trap, o meu deck se fode padrão, então eu tenho que dar isso aqui, senão eu tô perdendo pra caso o cara compre esse tipo de tech, eu tenho que ordenar o meu deck pra ter um one-offzinho de alguma carta pra eu negar só pra negar com Crossout. Horroroso, mas nesse formato onde todo mundo que todo jogador melhor e o deck é o que tá performando melhor tende a ser o mesmo, o Snake Eye, todos eles têm o Snake Eye em comum, mesmo o deck de Fire King, que é diferente do Snake Eye, tem as cartas de Snake Eye. Então acaba que e ao mesmo tempo tem muita hand trap rolando pra todo lado, e que tem sim impacto. Então o Crossout acaba sendo uma carta muito boa nesse sentido, porque primeiro ele não é o college, então o fato dele não ser o college faz com que você tenha cartas a mais pra negar, né? Então cartas como um TTT da vida, como um Original, como um Seeker, como uma Witch, até as próprias cartas de Snake Eye, né? Então você consegue negar isso aí também, mas pelo menos você não machuca o teu turno de volta. O College, quando você dá, ele nega até o fim do próximo turno. Então, se eu setei o College aqui e eu dei o College em um Snake Cash no cemitério do oponente, por exemplo, quando voltar pra mim, o meu Snake Cash também tá negado. O Crossout, não. Ele só nega durante aquele turno, até o final dele, né? Então, ele acaba tendo uma versatilidade absurda e dá pra usar, inclusive o time do Paulo, por exemplo, tava usando esse Crossout de main deck. Não só ele, muitas outras pessoas também usando no Snake Eye. Pega tanto o Snake Eye, como também pega o Fire King, que também usa as cartas de Snake Eye. Você acaba pegando cartas chaves. E, é claro, sempre você pode usar ele como sendo uma defesa. Uma defesa não, como sendo um extender, né? Ou seja, uma carta que você usou pra negar uma hand trap do oponente, por exemplo. Então, acaba sendo uma carta muito boa, que só é possível por essa dupla usabilidade. Você acaba usando pra se defender hand trap também, mas o Crossout setado e passando pro oponente nesse formato de Tier 0, onde todo mundo tá usando a porra do mesmo deck, isso faz muita diferença e soma com as interações que você tem. Então o Crossout é sim uma interação a mais. Pode ser um Vader, pode ser comendo um TTT que o cara vai dar e vai arrombar a tua mesa. O Crossout é muito bom nesse formato, nesse cenário, tá? Claro, deve se pesar, se vale a pena, nem sempre vai valer, mas nesse momento é uma carta que só é possível por causa desse formato Tier 0. A principal coisa que eu queria falar aqui, é o objetivo desse vídeo aqui, na verdade, é essa cartinha aqui, irmão. O Lullaby of Obedience. Eu não sei se tá todo mundo ligado nessa carta aqui. O Pac, se eu não me engano, já vinha falando um pouco dela no canal dele, em vídeos anteriores, e ele chegou a usar essa carta no deck dele. E o deck do Pac ainda não tá ali na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, então infelizmente eu não pude mostrar a decklist dele pra vocês. Mas essa carta aqui, se você acompanha o Yu-Gi-Oh! Um pouquinho mais de tempo aí, você vai lembrar no Mundial de 2018, se não me falha a memória, que era o Mundial onde o Bodan jogou a final contra, eu não lembro contra quem foi que o Bodan jogou, mas ele era um jogo de Trickster contra um Altergeist, onde tinha muitos e muitos decks fudidos, machucados.
na banlist do Mundial. Acabou que muitas techs existiam, Spectre Board existiam, Cyber Dragon, algumas outras cartinhas assim que você podia usar, e aí o Bodan acabou usando o Pancratops, se eu não me engano, acabou usando esse Lullaby. O efeito dele, pra caso você não lembre, é o seguinte: você paga 2.000 pontos de vida e declara um nome de monstro, tá? E aí o oponente olha o deck dele, revela um desses monstros declarados, e se ele tiver, você vai escolher um dos efeitos a serem aplicados, né? O oponente vai escolher. Ou ele pega esse monstro e dá pra você, pra tua mão, tira do deck dele e põe na tua mão, ou então invoca no teu lado do campo. Eu ativei o Lullaby, declarei um nome, o oponente olha o deck dele e ele escolhe se ele vai botar na minha mão ou se vai invocar pro campo, ignorando a condição de summon. Então, é basicamente isso que essa carta faz. Cadê? Mas tem uma coisa que acontece se não puder fazer, né? Cadê, ó? Monstro, o oponente escolhe nos efeitos a serem aplicados. Declara um monstro. O jogador que ativou essa carta special invocada declara um monstro no campo em posição de ataque ignorando a condição de summon. Essa carta não tinha um drawback, não? Eu não lembro. Paga 2.000 e declare um nome de monstro. O oponente olha o deck dele, revela um nome declarado. E se ele tiver, ele escolhe um desses efeitos a serem aplicados. Bom, enfim. Então, esse aqui é o Lullaby, né? Pagou 2.000 de vida ali, você vai fazer o bagulho. Como que você vai usar essa carta, irmão? Como que você usa a porra dessa carta aqui? Imagina se a gente tá no formato do Unchained, do Kashira, esse tipo de coisa. Você vai usar um Lullaby da vida pra fazer alguma coisa? Muito difícil, né? Formato aberto, formato com muitos decks diferentes. Não tem como você usar esse tipo de carta. É o tipo de carta que acaba sendo usado, só pode ser usado, se você souber muito bem contra quem que você tá jogando e principalmente se você tiver uso pra aquela carta. Então, se você tá jogando no formato atual e usa esse Lullaby, você declara um Snake Ash, você declara um Snake Pop e fatalmente o oponente vai ter essas cartas no deck dele, principalmente dentro de tops, por exemplo. Então ele acaba sendo uma carta, adivinha, de consistência, porque você tá fazendo um Special Summon de um bicho que vai startar a tua jogada. Então ele acaba sendo uma cópia mais de Snake Ash ou de Pop, ou de Original que não tributa, mas o Original fica pra depois, ou uma cópia mais de Bonfire e que não toma draw, quer dizer, não toma draw porque eu acho que o oponente coloca na tua mão, então beleza. Então, cara, acaba sendo uma carta muito útil nesse cenário. Muito, muito útil. E que se você achou legal isso aqui, porra, essa carta provavelmente vai subir e subir muito de preço. Não tenho certeza também, mas enfim. Acaba sendo uma cópia a mais, porque até nos Fire King, como eu disse, usa essas cartas aí, né? Essas cartas de Snake. Então, jogando de Snake contra um Fire King, eu ativo, declaro um Snake Ash, eu pego. Se eu estiver jogando uma matchup que não é a matchup de fogo, o que vai ser um menor número de matches que você vai jogar, supondo que você esteja jogando, indo bem no torneio e eventualmente chega ali no top, você acaba podendo falar nomes como Ash Blossom, que é um formato de hand trap, todo mundo vai ter um Ash Blossom pra te dar. E o Ash no ruim, acaba sendo um special summon de um monstro a mais ou um monstro de fogo. Então, acaba que tem até o seu valor mínimo nesse formato que, lembrando, isso por si só não é motivo para justificar o uso dessa carta. O uso dela se justifica pelo formato C, Tier 0, e que você acaba sendo garantido que na maioria esmagadora dos jogos você consegue ter o efeito dela útil. E é muito doido. Imagina se dá um Lullaby e já põe do nada um bicho no campo. Você forçou uma interação do oponente e nem gastou teu normal, por exemplo. Então, é uma carta muito, muito interessante, muito útil nesse formato, que sinceramente eu não tinha visto em nenhum deck até aqui. Até que me falaram ali nos grupos que o Pac vinha usando essa carta. É uma carta bem poggers, bem interessante e diferentona, que há muito tempo a gente não vê. Na verdade, não lembro de ter visto ele em algum momento. É uma carta, inclusive, em porte de anime, né? Daquelas Animation Chronicle que tinha lá no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, e aí eles importaram pro jogo. Nunca teve spot competitivo, agora quem sabe pode ser um bom momento pra ele, né? Porque diferente do formato de Tiara, você acaba podendo precisar dessas cartas aqui. Então, essa é a principal parada, eu acho, que esse torneio trouxe e colocou em voga pra gente nesse formato de Tier 0. Mais uma coisa que apareceu por aí foi o deck Lockdown. Essa carta eventualmente aparece a depender do formato que está sendo jogado. A primeira vez que eu lembro de ter visto, e eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Há não muito tempo, né? Então 2016 foi quando eu comecei, e a primeira vez que eu vi o uso dela de fato foi no formato do Dino, onde Vagabundo usava isso aqui contra Dino jogando Dezu, por exemplo. O deck Lockdown diz o seguinte: nenhum jogador pode adicionar cartas do deck pra mão, exceto por comprá-las. E além disso, monstros não podem ser special invocados do main deck. E para além disso, você destrói essa carta durante a segunda standby phase depois da ativação dela, né? Então você fez a tua jogadinha e no final, boom, deck Lockdown face down. O que o cara vai fazer? O Snake Ash não busca carta, o Pop não busca carta, o Snake Ash e o Oco não invocam bichos do deck, porque você não pode invocar monstros do main deck. O Original acaba sendo uma carta a menos. A ilha não pode buscar os bichos, então fica difícil, tá ligado? É um pouco doido. Então essa carta aqui é realmente muito chata. Muito chata, muito forte, uma Floodgate Spell que você já deixa ativada
guarda face up e passa lá pro cara e é doideira. O que demanda que o formato assim, já tinha outras coisas além dessas sendo usadas, né? Um anti-spell da vida, um Solemn Strike de side deck nos decks de Fire King / Snake Eye, por exemplo, Summon Limit para outros decks, principalmente Perily, Kashira, Voiceless, todo mundo tava usando esse tipo de carta e outros floodgatezinhas que possam vir a acontecer. Então, acaba que no side deck você tem que ter algum tipo de back row removal, né? Tipo, um Twin Twister, a depender do que seja, um Ciclone, principalmente. Então, tem que ter. E essa carta faz com que você tenha que ter ainda mais, porque é uma carta que machuca demais mesmo. E pra completar aqui, a gente teve o uso de uma trap, que é essa trapzinha aqui, ó, um Typhoon, né? Eu vi uma decklist de um dos caras aqui que já tá disponível na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que tava usando essa trap. E o que ela faz, cara? É uma trap meio antiga e, de fato, não tiveram tantos e tantos spots assim. Lembro que o último spot em que eu vi essa carta jogando foi no meta do Magician, do Pendulum Magician, que foi em 2018. Lembro de ter visto essa carta aqui onde você tentava matar a escala do cara, porque o efeito dela é o seguinte, que você pode escolher um face up spell trap no campo, somente face up. Destrua ela. É um Mystical ruim, porque o Mystical mata face down também. Porém, por que ela é usada? Porque se o oponente controla 2 ou mais spells, e você não tem spell traps, você pode ativar essa carta da tua mão. Então ela é uma hand trap, digamos assim. Então acaba que esse é o motivo pelo qual ela é usada. No formato do Snake Eye, do Fire King, cartas são deixadas face up a todo momento. E lembrando que os monstros serão tratados como tal. Os monstros também equipados pelo Flamberg, equipados pelo Pop, pelo Temple, tudo isso é tratado como Spell Trap, né? E a depender de como seja a partir dessa carta aqui, acaba pegando muito bem algumas coisas, como, por exemplo, principalmente, o Fire King, a ilha, né? Porque o cara, você vai ter que, se você usa o Temple, assim, um pouco difícil do momento que você tá usando o Temple, mas tende a você ter a ilha lá, né? Porque a ilha é que constrói a jogada do Fire King. Então, você fez a tua jogada, todo faceiro, matou um bicho, buscou uma carta, parará, Princesa Fogo e outro bichinho no campo, e obviamente isso já passou por dentro do Flamberg. O cara tá jogando bola lá, tá jogando bola por lá, e a negação tende a não chegar, né? A negação, de fato, o monstro que faz negação não vai rolar. Então o cara vai fazendo cartas que põem vantagem, que fazem vantagem, que interagem, que sejam special invocados, que destroem cartas. Então, se antes o cara tem a princesa e os bichinhos do lado e tá perto pra virar o Swarm Ship, obviamente, o meu plano aqui é tirar esses bichos do campo. O Nibiru me ajuda e me ajuda muito nisso. Por exemplo, mas aí se você, antes do cara fazer o Swarm Ship, daí você Typhoon e mata a ilha morre e ela tem um efeito que quando ela sai do campo, banida ou vai pro cemitério, ela mata todos os teus monstros. Então, o plano é tirar os monstros do cara antes de virar um Swarm Ship, porque se virar o Swarm Ship, ele dá efeito no cemitério e invoca um Link 2 de fogo de lá. Se o cara passou por dentro de Sunlight, Link 2, né, na verdade não precisa ser de fogo. Se o cara passou por IP, Sunlight, esse tipo de coisa, ele vai botar de volta, e aí o objetivo é deixar o cara sem fogo no campo, né? Claro, depende. O cara pode ter Kirin na mão com outro bicho, mas você aumenta as cartas que ele tem que ter pra poder voltar pra cima de você. O Garunix está no cemitério, a princesa vai estar no cemitério, não entrou no Swarm Ship. O cara pode ter feito Sunlight, pega o Kirin pra mão, mas aí ele precisa ter outro fogo, porque no campo não vai ter, porque a ilha vai matar todo mundo. E como já passou por Flamberg, pelos pushes do amiguinho, assim, se o Arvata já foi também, e o Kirin já ativou, depende, mas tende a ser forte. No Fire King especificamente. E é um dos motivos pelo qual ela foi usada. Não sei se isso se estabelece como staple e tal, mas é um dos motivos. E pra completar, tem outra carta que eu queria falar aqui também, ó, que é o Magical Spring. Eu não sei se todo mundo conhece essa carta também. Quem acompanha o canal do Paulo vai lembrar que o Paulo era o gênio do Magical Spring, né? Eu acho que se o Paulo tiver um filho, ele não vai ficar tão orgulhoso quanto ele estava orgulhoso de ter descoberto essa carta lá na época do formato do Pep Tier 0, e que o Paulo jogava de BA, por exemplo. Eu lembro, foi bem quando eu comecei a acompanhar o canal dele. Magical Spring tava nesse deck. Por quê? O Magical Spring tem o efeito que é o seguinte: é uma Spell Quick, você flipa ela e compra cartas igual o número de Face Up Spell Trap que o oponente controla. E aí você descarta o mesmo número de descarta cartas igual o número de Face Up Spell que o oponente tem. Então é isso, né? Compre o número de cartas igual ao número de Face Up Spell Trap que a gente controla e descarte o número de cartas igual ao número de Face Up Spell Trap cards que você controla. Então, se o cara tem 3 Spell Traps Face Ups, você ativa o Magical Spring, compra 3 e você nesse momento, se tiver só o Magical Spring Face Up, descarta uma. Isso é o efeito. Só que para além disso, era o motivo pelo qual o Paulo se orgulhava dela no formato do Pep, é que até o próximo turno, depois que a carta resolve, Spell Traps não podem, que seu oponente controla, não pode ser destruído por efeitos, e não podem ser negados. Então é isso.
Tá, então por que que era? Porque você colocava Luster numa escala, Performage na outra, o Luster ia dar efeito pra matar o Performage sorvetinho, e aí você mata o sorvetinho, busca sorvetinho, triga, invoca, e só que eles têm a mesma escala, né? E o Luster tem que matar o sorvetinho pra colocar um bicho no extra, pro sorvetinho invocar alguém e pro Luster buscar outro sorvetinho, na época do Pep Tier 0, né? E aí ele não podia matar as escalas, por isso que na época ele era tão engraçado, tão bom. Mas aqui, no formato atual, dá pra usar, só que foda-se o efeito de não poder matar cartas do cara, o que importa pra gente é você comprar cartas igual a quantidade de face-up, spell trap que o oponente controla. Tem momentos direto que o cara tem Temple, Flamberg e Pop ao mesmo tempo. E dependendo do que for, claro, depende do Original, né? Vai que o Original não vai jogar monstro, caso ele tenha isso aí, ele vai jogar uma Spell Trap. Então, dá pra você dar pra 3 aí, né? 3 Magical Spring, quer dizer, um Magic Spring pra 3 cartas. E você compra 3, descarta uma, filtrou o bagulho, Hand Trap na mão, chance de parar o oponente. É claro que nesse momento o jogo já tá andando um pouquinho, não é tão comum, não vi no ICS, mas é uma carta que eu vi que ela tá tentando usar no começo. Para além disso, o Morne cresceu e cresceu bastante de popularidade, um dos motivos ela dá dano, outros motivos. Nesse jogo de Snake Eye é muito mais interessante você ter esse tipo de hand trap single, bem 1 para 1zinho, que você nega os efeitos dos bichos, porque você come Oaks e Snake Ash para impedir de chegar em bichos do deck, né? Porque você, dependendo do como o summon deles aconteceu, você acaba evitando que os bichos de efeito se jogam fora pra invocar outro do deck. E também essas cartas podem ser dadas no turno do oponente. Então ele tem esse plus em relação ao Veiler da vida. Além disso, ela dá dano. E dar dano significa que você pode ganhar no tempo, como eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre. Mas é basicamente isso, galera. Isso aqui são algumas das implicações do Tier 0. Eu gostei, eu achei interessante essas movimentações, essas coisas mais diferentinhas que rolaram por aí. E depois eu falo um pouco mais aprofundado sobre essa questão de Tier 0 e também o reporte do ICS 3x3, certo? É basicamente isso, o Valor falou e até mais.